Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão de Engenharia, um podcast voltado para pequenas e médias empresas de construção civil. Meu nome é Flávio JC, eu sou gestor, já fui gestor de grandes construtoras aqui em São Paulo, com mais de 20 anos de experiência na área, e tenho a missão aqui de conduzir você, pequeno empreendedor, pequeno empresário de construção civil, por uma gestão realmente de nível profissional. Venho trabalhando dessa forma na minha empresa, sou CEO e fundador da Zeta Engenharia, onde atuamos com grandes construções aqui em São Paulo. Nesse podcast, vamos falar sem rodeio dos principais desafios das construtoras de pequeno porte em uma obra. Vamos falar sobre temas relevantes de gestão, direcionamento e cases reais, aonde tivemos diversos problemas encontrados nas obras, a qual solucionamos através das nossas empresas ao longo dessa jornada de 20 anos, que iremos contar. No episódio de hoje, quero levantar a bandeira aqui e trazer a gestão de qualidade para pequenas e médias empresas. Apenas como um exemplo e uma entrada. Você confiaria uma obra de R$ 500 mil a uma empresa que não tem nem sequer uma única planilha de controle de custo? Veja, são R$ 500 mil e muitas dessas obras no Brasil são feitas sem nenhum tipo de gestão, sem nenhum tipo de controle. No episódio de hoje, vamos abordar temas relevantes sobre este tipo de gestão e este tipo de empresa. Vamos falar de forma clara. Existem muitas empresas por aí que parecem empresas de engenharia, mas na verdade não passam de simples empreiteiros, aonde não tem a mínima gestão, não fazem o mínimo planejamento de um canteiro, sem a mínima condições de um cronograma e muitas das vezes é feito a compra de material no grito na loja mais próxima e pagando mais caro. Isso gera atrasos nas obras, isso gera erros de execução, isso gera estouro de custos de orçamentos. Então, muitas das empresas que nós vemos no dia a dia, que se dizem empresas de engenharia, infelizmente não têm a mínima base técnica para se tornar e conduzir uma obra. Este é um tema que muitas das vezes o próprio proprietário contrata, faz o seu orçamento familiar e se decepciona. Porque todas as vezes esse tipo de gestão, ou na realidade, esse tipo de ingestão, né? Porque não existe gestão dentro de um canteiro de obras desse tipo de empresa. Muitas das vezes isso traz frustrações, decepção. E aquilo que seria um sonho da família ou da casa própria, de construir a casa do seu jeito, se torna um verdadeiro pesadelo. Pelo simples fato de não termos uma gestão adequada, uma gestão profissional, aonde se é elaborado um orçamento detalhado, com tempo, baseado nos projetos executivos, e a partir desses projetos são levantado todo o cronograma de obra e todas as etapas de obra. Esse tipo de empresa, esse tipo de serviço, que é muito comum, muito mais no negócio B2C, é comumente encontrado com grandes decepções e grandes prejuízos para os proprietários. Nesse momento, você, proprietário, que vai construir uma residência de alto, médio padrão, sugiro e oriento, contratem empresas que realmente tenham um planejamento. O barato vai sair caro no futuro. Se você tiver o mínimo de planejamento, seu orçamento não irá estourar, sua obra será conduzida da forma correta, sua obra terá o objetivo correto ao final. Se você continuar no improviso, será desgosto, frustração e estouro no orçamento, como vemos diversas vezes, diversos comentários em todos os locais, em todos os canais, de obras que estouraram no custo, no prazo, no orçamento. E tudo isso faz com que as pessoas, após um certo tempo da obra, voltem a falar com empresas que têm uma gestão, que têm uma seriedade na execução daquele serviço. E aí, muitas das vezes é gerado desperdícios, é gerado retrabalhos, o qual impacta diretamente no orçamento, no cronograma, e seria muito mais simples se já tivesse começado da forma correta, percebe? Então, muitas das vezes, a nossa vivência, a nossa decisão inicial, ela gera problemas. Então, fica aqui a minha dica, fica aqui a minha orientação, ainda dentro desse guarda-chuva aqui que estamos falando sobre gestão, aplicação de gestão em pequenas e médias empresas de construção, para que as pessoas que fazem a contratação, muitas das vezes dessa empresa, são pessoas cliente final, e eles não têm a noção do que é realmente fazer a gestão de uma obra. Eu não sou especialista, muitos são médicos, doutores, dentistas, e não têm a noção do que é realmente a engenharia
a ser necessária feita, a engenharia necessária e a gestão necessária que se precisa ter nesse tipo de obras para que se tenha um resultado adequado e que saia realmente conforme o planejado. Agora eu quero contar a vocês um caso real que aconteceu comigo. Uma cliente me contratou como consultor para fazer a avaliação da obra dela que já estava atrasada. Imagina só, a gente chegando à obra, de longe já havia indícios que ali não tinha nenhum tipo de gestão. Ao chegar à frente da obra, não tinha tapume, né? Já começava por isso, que é um erro grotesco em termos de normas, né? A obra é um local perigoso, onde tem vários possíveis pontos de acidente, crianças que vêm passando na calçada podem entrar. Então você já percebia que a obra não tinha nenhum tipo de planejamento e nenhum tipo de atendimento às normas de segurança, né? Então a gente chegava ali já no primeiro momento, já via que já tinha o início de uma predisposição para que aquela obra não estava em condições adequadas de gestão, normas técnicas e as demais normas, né? Mesmo assim, adentrando na obra, cumprimentei todos como corriqueiro de sempre, né? Com educação, fomos conversando e fui percebendo que não existia nenhum tipo de projeto ali naquela casa. E olha, era uma casa já de 200 metros quadrados. Hoje eu estimaria no valor de construção algo em torno de 1.500.000. E continuei ali meu trabalho, fui conversando com a equipe. Cada vez mais eu fui vendo que essa equipe, ela era uma equipe não montada, não uma equipe engajada, era uma equipe montada de várias pessoas que provavelmente eram amigos do mestre, que eram sobrinhos, e você viu a falta de documentação na obra, né? A falta de documentação clara, projetos elétricos, arquitetônicos, projetos de estrutura bem compatibilizados, é o mínimo para se tocar uma obra. E ali você percebia a ausência de qualquer tipo de projeto. Continuamos a nossa visita ali, prestando aquele serviço de consultoria, e aí percebemos que era praticamente irremediável continuar daquela forma. Precisávamos tomar uma decisão clara, porque já estávamos naquele momento com o orçamento estourado, o cronograma estourado, a cliente já tinha gastado mais de 60% do seu orçamento e ainda não tinha concluído nem 30% da obra. E ela, numa ação de desespero, através de uma amiga, me contratou para fazer uma análise e um realinhamento dessa obra. A partir desse momento, a gente começou a trabalhar, né? Inicialmente, pedir para parar a obra por um tempo, porque continuar com aquilo ali seria simplesmente continuar no erro, né? Continuar cavando o buraco, como se fala numa linguagem mais informal. E a partir desse ponto, começamos a traçar um paralelo e fazer um realinhamento com as boas práticas de gestão, de projeto, né? E começamos a desenvolver um projeto de arquitetura pré-definido. Começamos a desenvolver também um trabalho ali com ela na parte de estrutura e instalações, de redesenhar alguns layouts. E aí, em cima desses projetos, né, desses projetos que foram desenvolvidos, voltamos à obra, realinhamos um novo cronograma daquela obra, com a equipe terceira, né, uma outra equipe, aonde conseguimos engajar essa equipe dentro desse cronograma. Foi necessário fazer vários vários pontos de layout, tomada que batia no frontão da pia. Tinha exemplo de tudo, tá? Tinha exemplos bizarros, né? Tinha um pilar que fazia o fechamento, fechava, estrangulava ali a entrada da porta. Então, assim, de tudo que você imaginar, essa obra tinha. E aos poucos a gente foi trabalhando na gestão, colocamos um ponto. Gente, um ponto. Um, um cartão de ponto na obra. Nenhuma obra, gente, pode ser executada sem minimamente um cartão de ponto. Se você não controla a assiduidade dos seus funcionários, como você vai querer que as coisas saiam no prazo? É praticamente impossível. Não tem como. Então, instalamos um cartão de ponto ali para saber realmente se os funcionários estavam indo, para a partir do efetivo da obra, controlar a execução daquela obra. Então, foram ações que a gente foi tomando ao longo dessa retomada, agora já com a documentação adequada, com planejamento em mãos, com controles de gestão. Aos poucos a gente foi resolvendo os problemas. Ela, infelizmente, com o que ela inicialmente tinha previsto, não conseguimos fechar dentro do custo, porque ela já tinha, como eu falei anteriormente, já tinha gastado 60% do seu orçamento, mas dentro do que a gente replanejou e apresentou aquele outro custo, as coisas foram caminhando. Por que elas foram caminhando corretamente? Agora nós tínhamos um ponto de acesso, nós tínhamos tapume,
nós fizemos toda a parte de que necessária de infraestrutura para atender as necessidades básicas dos nossos colaboradores, né? Além daquela obra. Então, a gente foi aos poucos dando uma nova cara a essa obra. Essa é a gestão que eu venho falando, que eu vou bater aqui muito na tecla, de um planejamento de execução de obras. Obras não dá para fazer da cabeça, não pode ser no papel de pão. São valores altos. Hoje em dia, o metro quadrado de construção é muito alto. Então, não tem como se... É insano você iniciar uma obra sem ter esse tipo de consciência, esse tipo de planejamento. Minimamente, uma planilha tem que existir. E ao final dessa obra, a gente conseguiu levantar todos os custos que a gente entrou dali para frente. Conseguimos fechar a obra dentro do custo, dentro do prazo pré-estipulado nessa nossa retomada. E a cliente teve satisfação, foi uma cliente que hoje praticamente é uma amiga pessoal minha, mas a gente conseguiu, com gestão, com engenharia, com processos e com procedimentos, trazer uma qualidade para aquela obra que inicialmente era um caos e poderia ter se tornado uma grande dor de cabeça. Pessoal, agora apenas para a gente revisar esse comentário que a gente fez agora, eu vou comentar aqui os 5 pecados capitais que essas empresas de engenharia cometem. Primeiro, iniciam a obra sem nenhum cronograma físico. Segundo, fazem toda a gestão no campo. Não existe um planejamento prévio das atividades, não existe um direcionamento da equipe, o que cada um vai fazer naquele dia. Terceiro, não tem nenhum indicador de compra, ou seja, não monta um mapa de concorrência, não monta um mapa de compras assertivas, sempre compra na urgência e no improviso. Quarto, não tem um mínimo gestão de indicadores financeiros, ou seja, não fecha um mês e verifica se aquilo que foi gasto na obra ficou dentro do planejado anteriormente. Tem indicadores de como a obra está caminhando, ou seja, se no primeiro mês ali a fundação teve algum tipo de problema, ele vai simplesmente mês a mês empilhando estouros financeiros. E por último, o quinto é falta de conclusão das etapas anteriores. Todos os serviços têm uma sequência. Então, muitas dessas empresas cometem o erro de iniciar novas etapas sem ter a conclusão adequada da etapa anterior. E isso só gera mais retrabalho. Então, esses são os 5 pecados capitais aonde a gente tem... São características dessas obras sem a gestão. Pessoal, agora vamos comparar isso de uma forma correta. Imagina só. Eu falei aqui anteriormente dos 5 pecados capitais, mas agora eu vou trazer um pouco de clareza que são coisas que não precisam de muito investimento. Minimamente um software gratuito de orçamento você pode achar. Minimamente você pode criar uma rotina de conferência das etapas de obra, ou seja, ao chegar na obra, fazer uma checagem daquelas atividades que foram feitas ao longo do dia. Você pode minimamente ter uma planilha financeira de controle do dia, onde as pessoas apresentam o que foi comprado, muitas vezes ali por uma necessidade, e planejar o próximo dia, o que vai ser comprado, quais são as etapas de serviço que vão ser executadas na próxima semana, quais são os materiais que estão parando. Aqui dentro da área de engenharia, a gente tem meio que um jargão de dizer cabeça de engenheiro. As empresas de engenharia, os gestores de engenharia, precisa ter cabeça de engenheiro. Cabeça de engenheiro é se antecipar. A engenharia ela é feita de antecipações. Não adianta a gente sair ser apenas reativo e apagar incêndios. Então, dentro desse contexto aqui que a gente está tratando hoje, aqui nesse episódio, seria minimamente ter visão dos próximos dias, das próximas semanas, escrever isso de uma forma analítica, fazer isso de uma forma onde você tem uma sequência lógica das etapas de serviço, ter conhecimentos técnicos, né? Então, todos esses rodeios, todos esses ajustes que você vai fazendo, e às vezes são mínimos, né? Você vai conseguindo ali ter um ajuste e uma melhoria da obra. Fazer conferências pontuais em serviços críticos, né? Saber o caminho crítico da obra, aquilo que você não pode errar, aquilo que se errar vai trazer retrabalho, vai trazer desperdício de material, vai trazer a parte de prejuízos financeiros, né? Imagina que todo material que você tem que refazer, quebrar e refazer,
querendo ou não, é algo que você tira ali do orçamento da obra, porque não estava previsto fazer um serviço 2 vezes. Nenhum cronograma, nenhum planejamento sai com essa intenção de fazer este serviço 2 vezes. Bom, agora vamos aqui para um momento onde eu gosto muito, que é um momento que a gente vai ter sempre aqui no nosso podcast, que se chama Na Lata. Vai aqui 5 coisas que vou falar diretamente. Gente, planilha ou minimamente um sistema de gestão não é luxo. Isso é o mínimo que uma empresa de engenharia tem que ter. Improviso não é arte, é falta de planejamento. Quem muito improvisa, com certeza não houve um planejamento. Tá? Terceiro, não adianta ser bom de obra e ruim de gestão. Não adianta. Se você saber todas as técnicas de obra, saber o prumo, o esquadro, como assentar uma cerâmica, mas se você não faz a gestão dos processos, a obra é um conciliamento de todas as etapas sendo executada de uma forma contínua e de uma forma lógica para que se tenha um bom resultado. Quarto, gente, quem não mede não tem como melhorar. Se eu não sei onde estou, eu não sei para onde eu estou indo. Então, minimamente fazer uma medição, um acompanhamento físico. O quanto você produz por dia, o quanto você produz por semana, o quanto você vai produzir no mês, em 6 meses. É a construção da produção do dia a dia que vai te levar ao horizonte do planejamento final e completo da obra. São pequenas ações diárias. Se você não mede isso, o quanto você é produtivo, você simplesmente está trabalhando da seguinte forma: um dia a obra acaba. Então, não adianta ser bom de obra. Você tem que ser bom de gestão. E último, se você faz tudo no improviso, sem gestão, amigo, você está pedindo para quebrar, né? Você está pedindo para quebrar, você está pedindo para sua obra estourar, de você trabalhar o ambiente de obra, o ambiente da construção aqui no Brasil, ele não é um ambiente lúdico, é duro, é trabalhoso, eu sei, eu tive lá. Mas se você faz todo esse trabalho, tem todo esse desgaste físico e emocional, e ao final você não tem lucro, você quebra por uma falta de gestão, você está perdendo tempo e dinheiro. Então, se você faz tudo no improviso, você está pedindo para quebrar e depois não adianta chorar, não adianta ficar chateado, porque o erro foi seu. Você tem que entender que enquanto não houver gestão, você vai estar à deriva. O resultado será uma mera consequência. Qualquer resultado será. Quando você tem uma gestão, e aí sim você vai ter um resultado adequado. E um resultado adequado é resultado financeiro bom, cliente satisfeito. E com isso você vai conseguir prosperar na sua vida, ter tranquilidade que você está entregando uma obra de qualidade e com gestão. Pessoal, está chegando ao fim. Eu quis trazer aqui para vocês um pouco dessa visão da falta de gestão nas obras e faço a pergunta: o que você achou? Qual que é a reflexão que você faz aí da sua empresa, das suas obras? Você está se tornando uma empresa de engenharia? Você é mais um empreiteiro? Sua obra tem prazo para acabar? Está dentro do custo? Não está dentro do custo? A gente vai estar aqui toda semana trazendo conteúdo e reflexões, conteúdos técnicos reais do dia a dia, para que a gente possa conduzir você, ajudar você no seu dia a dia. Você, engenheiro, que está começando sua pequena empresa, eu comecei assim, hoje nós somos uma empresa já de grande porte, mas um dia eu estive aí na obra, fazendo o que vocês fazem, mas eu acordei também para esse momento, que era preciso ter gestão, ter processos, para que se possa realmente ter uma empresa de engenharia, tá? Então aqui o propósito desse podcast é trazer a vocês essa consciência. Em alguns momentos vai doer, porque precisa doer para se ter mudanças, né, reais. Mas a gente vai estar aqui. Comentem, falem, compartilhem, sugiram temas para a gente. A gente vai estar sempre aqui, pronto para te responder com o maior carinho, te dar orientações. Temos uma boa bagagem técnica nessa área e na área de gestão. Então sempre estaremos aqui dispostos a ajudar e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, obrigado a todos, fiquem com Deus.